Olá, tudo bem contigo? Hoje, 25 de março, vamos estudar Daniel, capítulo 12, verso 4, o livro selado. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, nós lemos o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Primeiro ponto aqui é que no capítulo 12, verso 4, apresenta aqui, no tempo do fim. Quando a gente vai para Daniel, capítulo 11, verso 35, diz assim: Alguns sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. E no capítulo 11, verso 40, diz: No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Percebe aqui uma diferença? Tem tempo do fim e tempo determinado. Tempo determinado nós entendemos que é todo o período histórico até 1798. De 1798 até 2020, nós estamos vivendo no tempo do fim. Especificamente aqui no capítulo 12, verso 4, quando diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nós entendemos que é o seguinte: até 1798, o livro de Daniel ficou um pouco esquecido na história. E realmente, se você fizer uma pesquisa histórica, você vai perceber que as pessoas não davam muito atenção ao livro de Daniel. Logicamente que a gente não deve levar essa informação ao extremo. Ao longo da história, houve pessoas que estudaram o livro de Daniel, mas eram exceções. A maioria das pessoas não estudava o livro de Daniel. Martinho Lutero, a partir da Reforma Protestante, ele não só estudou o livro de Daniel, como ele interpretou o livro de Daniel e apontou para o papado dentro da profecia também, dentro do contexto da Reforma. Mas quando a gente vê essa linhagem, é uma crescente, a partir ali do século XVI, há uma crescente de interesse a respeito do livro de Daniel. Quando nós chegamos ali no século XIX, século XVIII, século XIX, a gente começa a perceber uma produção literária a respeito do livro de Daniel muito grande, vai aumentando o volume. Dentre as pessoas mais famosas, a gente pode citar aí Isaac Newton, que não escreveu só sobre matemática. Aliás, você sabia que Isaac Newton escreveu muito mais sobre teologia do que sobre matemática? E as pessoas pensam que ele é o pai da matemática, o pai da física e tal, mas esquecem que ele escreveu muito mais sobre teologia. Isaac Newton escreveu um livro de interpretação, um comentário sobre Apocalipse e Daniel. Também tivemos movimentos no Oriente Médio com Joseph Wolff, um missionário que trabalhava no Oriente Médio, pregava o Evangelho e escreveu muito sobre o livro de Daniel. Aqui na América do Sul, nós tivemos Manuel Lacunza, um comentarista, um estudioso do livro de Daniel. Nos Estados Unidos da América, teve um batista chamado Guilherme Miller, que desencadeou um grande movimento na América no século XIX, chegando a ter quase 1 milhão de seguidores. E lembre-se que os Estados Unidos nessa época tinha 17 milhões de habitantes, quase 10% aí. O que é mais interessante é que o estudo do livro de Daniel não ficou só cercado, limitado ao mundo cristão. No mundo judaico, por exemplo, no movimento racídico da Europa Ocidental, muitos esperavam a vinda do Mashiach no ano de 5603. Inclusive, por não ter acontecido isso, alguns ficaram loucos, outros ficaram desapontados, perderam a sua fé até na palavra de Deus. Alguns rabinos, alguns líderes influentes dessa época produziram uma maldição para aquele que estudasse o livro de Daniel. Na verdade, essa maldição é levada muito a sério no mundo judaico até hoje. Então perceba que o capítulo 12, verso 4
o saber se multiplicará, muitos vão correr e esquadrinhar o livro de Daniel. Aconteceu de fato esse movimento no século XVIII, século XIX. É uma pena que parece que as pessoas estão esquecendo hoje de estudar esse livro tão importante. Também no mundo muçulmano, principalmente da linha Bahá'í, eles falam que a Bab, que é a porta que se abre para o imã escondida, ela se abriu no ano de 1260 da Hégira, que também está nesse período aí do século XIX, meados do século XIX. Veja só, como o saber se multiplica, como o interesse se multiplicou. Mas aqui no verso diz assim: Daniel, está encerrado, está fechado até esse tempo, mas depois desse tempo, do tempo do fim, o saber se multiplicará. As pessoas estariam estudando a respeito do livro de Daniel. Nós vivemos no tempo do fim. Você vive no tempo do fim. Eu vivo no tempo do fim. Que privilégio é nós vivermos no tempo do fim, sabendo que o livro de Daniel hoje está disponível a você esquadrinhar, a você estudá-lo, a você aproveitar. Jesus, em João capítulo 14, verso 29, diz o seguinte: ele disse as coisas antes para que quando ela acontecesse, nós creiamos que é a palavra de Deus. Sabe, a profecia, ela não tem muito o objetivo de ficar prevendo o futuro, como as pessoas pensam aí na cultura popular. A profecia foi dada para que quando se cumpre aquilo que estava escrito, venha alicerçar, alimentar a sua fé. Daí a importância de você ler e estudar a Bíblia todos os dias, porção por porção, pedacinho por pedacinho, porque é isso que alimenta, é isso que alicerça a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz no capítulo 10 de Romanos. Então, as profecias do livro de Daniel, elas estavam encerradas, fechadas, trancadas até o tempo do fim. E então, eu e você temos o privilégio de pegar esse livro hoje e ele está aberto, ele está disponível para o estudo, para o esquadrinhamento, para o entendimento dele. E eu faço uma pergunta a você: o quanto você se aproveita desse privilégio que você tem de estudar as profecias, a palavra de Deus, de maneira que você pode ter pleno entendimento dela? Talvez você já se pensou assim: eu gostaria de viver no tempo de Jesus, porque eu queria caminhar com ele, conversar com ele. Sabe de uma coisa? Eu pensei isso também durante um tempo, mas quando eu vou para o livro de Daniel, quando eu estudo o livro de Apocalipse, eu penso comigo: poxa, que privilégio que eu tenho, porque eu vivo no século XXI e todas as profecias estão cumpridas. Só falta uma, na verdade, que é a vinda do Messias. A pergunta que eu faço é o seguinte: o quanto você se aproveita disso? O quanto você se aproveita dessa oportunidade que você vive? Está você estudando e meditando a palavra de Deus todos os dias? Veja, Daniel, o profeta que recebeu a visão sobre a história do tempo do fim, não conseguiu entender. E ainda ele recebeu a informação do anjo, falando assim: Daniel, fecha, encerra essas palavras, porque isso aí é para dias muito distantes. Você vai dormir, você vai morrer, e isso é para o tempo do fim. Eu espero que o Espírito de Deus incomode você nesse momento, para que você faça uma reflexão do quão importante é a palavra de Deus para a sua vida. Lembre-se, Jesus deixou as coisas reveladas na sua palavra, para que quando elas viessem a acontecer, você creia que veio dele. João capítulo 14, verso 29. A base, o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Aproveite esse tempo que você tem no dia de hoje e leia e medite na palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha um bom dia. Abraços.